Você já ouviu falar em oneomania? Você já ouviu falar? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E o que será oneomania? Vamos ver o que diz o assunto, a matéria? Oneomania é um nome dado ao comportamento vicioso de pessoas que convivem com o consumo compulsivo e exagerado, não conseguindo controlar a vontade de comprar mais e mais. Descontos, ofertas, cupons, novidades. Hoje em dia é bem difícil resistir à tentação de consumir, fazendo com que compremos muito mais do que deveríamos ou gostaríamos. Nada que um pouco de educação financeira não resolva, certo? Acontece que existem pessoas que ultrapassam essa linha, muitas vezes sem nem mesmo se dar conta. A esse distúrbio é dado o nome de oneomania. Por isso, para saber mais a respeito e descobrir como lidar com essa doença que já impacta até 8% da população mundial, basta seguir com a leitura que nós estamos fazendo desta matéria. Vamos continuar. O que é oneomania? O que é oneomania? Vamos saber? É compras em excesso e tende a fazer parte do comportamento da pessoa consumista. Acontece que a oneomania é justamente a mudança de atitude onde o consumo se transforma em vício, algo incontrolável e capaz de gerar as mesmas sensações psicológicas do que qualquer outra dependência. Por exemplo, as compras causam euforia e um constante prazer e, por outro lado, gera inquietação, ansiedade e mudanças bruscas de humor quando essa necessidade não pode ser consumada. Só que completamente é importante destacar os efeitos da oneomania na vida de uma pessoa, a sua saúde financeira. Isso porque quando o consumismo perdeu qualquer fronteira de razão, o acúmulo de dívidas é uma consequência até que comum. E aí fica difícil tratar o problema e ainda lidar com os juros abusivos e somados às despesas do dia a dia. Não é à toa que a oneomania é popularmente conhecida como a doença da compra compulsiva. Como distinguir a oneomania de uma pessoa consumista? Destacamos acima algumas sensações e recompensas psicológicas que o oneomaníaco obtém com a compra e também com a impossibilidade de cumprir o seu ritual, com o seu ritual. E por isso não devemos confundir a oneomania com um simples desejo consumista. Afinal de contas, nossa sociedade atual convive com o ato de consumo ou com o despertar e nutrição desse desejo. As pessoas são bombardeadas a todo instante por anúncios, tendências e projeções daquilo que poderemos comprar em curto, médio e longo prazo. Acontece que esses sentimentos tendem a desaparecer com o tempo. Quem sofre
com a oniomania, tende a misturar as emoções. Após a compra, a sensação de vergonha, frustração ou mesmo de repetir aquela aquisição podem surgir, interferindo nas reações que uma compra pode causar ao suprir uma necessidade. É importante então compreender se você é uma pessoa consumista, mais ou menos, ou se esses hábitos já começaram a se tornar mais do que evidentes nas suas decisões do dia a dia. Existem maneiras de observar se a oniomania já está presente no seu comportamento de compra. Quais sinais podem indicar que alguém sofre com a doença da compra compulsiva? Vamos ver? Há quem diga que o consumismo é doença, mas o problema vai além, na verdade. Um exemplo: pessoas que gastam mais do que ganham podem ser consumistas em excesso, mas sem o desafio de parar com as compras supérfluas. Sem uma boa conversa sobre educação financeira, pode se tornar uma pessoa oniomaníaca. No caso do oniomaníaco, alguns sintomas e sinais podem ser observados para mostrar o quanto nessas situações existem indícios de um distúrbio. Veja alguns deles agora. Primeiro, desequilíbrio financeiro, podendo beirar a falência e mesmo assim a pessoa continua a consumir, endividar-se e participando de um ciclo interminável de compras e dívidas. Número 2, desentendimentos em decorrências de compras frustradas, dificuldades em compreender os avisos e conversas com amigos e familiares. Número 3, oscilações no humor causadas pelo hábito de consumir exclusivamente. Número 4, omissão das compras realizadas e também das dívidas acumuladas. Número 5, dificuldade de foco e concentração, prejudicando a rotina de muitas maneiras em situações particulares e também na rotina de trabalho, podendo causar demissões, até demissões. E o último, empréstimos solicitados de maneira exagerada, inclusive por meios ilegais com agiotas. Além disso, a pessoa com um ou mais desses sintomas podem tentar justificar o problema de outras maneiras, impossibilitando-a de reconhecer o problema. Desculpas são comuns, com a invenção de necessidade para comprar, necessidade para cada uma das suas compras, ou mesmo como se fosse uma gratificação, algo como um merecimento. Justificativas não vão faltar, por isso é importante reconhecer os sinais da oniomania para agilizar a busca por um tratamento contínuo e de qualidade. Entretanto, vale ficar de olho em alternativas para driblar esse descontrole com o seu orçamento. Deixe salva para depois dessa leitura o nosso artigo que fala especificamente sobre os hábitos cotidianos que podem melhorar a vida financeira. No caso, é uma dica aqui da matéria. Existem tratamento contra a oniomania? Para lidar com o consumismo compulsivo, é preciso muito mais do que aprender dicas de economia doméstica, embora elas sejam sempre bem-vindas, pois, como estamos falando de uma doença compulsiva que se assemelha e muito a outros vícios, é importante tratá-la de maneira similar, levando em conta as características de cada caso de cada pessoa,
Mas a boa notícia é que já existem sim alternativas de tratamento contra a oniomania. Em geral, são soluções que se pautam em terapias com psicólogos ou psiquiatras, que podem ser individuais ou mesmo em grupo, como costumeiramente ocorre nos alcoólicos anônimos. Vale reforçar, entretanto, que esse tratamento não ocorre da noite para o dia e tampouco se resolve em definitivo sem um bom acompanhamento. As tentações vão existir e é importante que os entes queridos de quem sofre com a oniomania aprendam a lidar e a controlar recaídas, sejam com apoio, firmeza nas atitudes ou mesmo no auxílio para buscar um auxílio profissional novamente. Salário sob demanda, economia para a empresa, bem-estar para o colaborador. A maneira como consumimos e gastamos o salário ao longo do mês pode ser uma equação saudável. As empresas podem ajudar seus colaboradores a ter uma vida financeira mais saudável. Então, é importante que a empresa possa tentar ajudar o funcionário nessa questão de consumir, né? Se a empresa for uma empresa que realmente se integre com o funcionário, tenha esse cuidado com o funcionário. Nem todas as empresas agem assim. E você conhece alguém que consome demais, compra qualquer besteira, compra sem ter precisão, não precisa daquele negócio, mas ela compra só para ela comprar, ter o prazer de comprar? Você já sentiu esse desejo compulsivo de comprar, de ir às compras? Lógico que todo mundo tem um desejo de comprar, né? E sair, tem tanta coisa interessante para comprar, mas temos que ter o controle, né? Nós vivemos um mundo capitalista, um mundo do consumo, onde comerciais impulsionam as pessoas a todo momento a comprar. O que você achou? Talvez você não sabia sobre essa doença, oniomania. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, deixe o seu dedinho no joinha, chicotado no like, feche seu comentário embaixo, se inscreva no nosso canal que a gente traz muito assunto interessante que importa para o povo. Fui!